Você já se perguntou o que as pessoas querem dizer quando falam sobre boas vibrações e situações de baixa frequência versus situações de alta frequência em suas vidas? Como as pessoas parecem manifestar as coisas que esperam em suas vidas? Esse vídeo fala exatamente sobre isso, sobre como exatamente nossos pensamentos impactam nossas vidas através da vibração. Você já sentiu que sua mente e a realidade e tudo que você vive estão em sincronia? Depois de prestar muita atenção em tudo que eu vou te falar, você vai perceber que mudar seu pensamento vai mudar o resultado da sua vida. Não é por acaso que pessoas positivas e gratas atraem situações mais positivas pelas quais se sentem gratas. Você já pensou em alguém que não tem notícias há algum tempo e recebeu um telefonema logo depois disso? Você já encontrou um móvel na rua ou lhe ofereceram um presente que você estava pensando em comprar? Tudo acontece porque você tem em sua vida a lei da atração, a profecia autorrealizado e a manifestação. E nesse vídeo nós vamos compartilhar com você o que você deve trazer para a sua própria experiência de vida. Mais e mais pessoas estão começando a perceber o impacto direto que sua atividade mental tem em sua realidade. Nossas mentes geram vibração que estão constantemente trabalhando. Todos os nossos pensamentos e sentimentos têm frequência, assim como o som e a luz, as ondas de rádio ou ultravioleta. Um pensamento vibra na mente. E quer estejamos cientes disso ou não, nosso pensamento se manifesta na realidade. Algumas pessoas tornam-se hábeis em dominar seus pensamentos, e a maioria das pessoas podem desenvolver consciência e controle sobre seus processos de pensamento. Com a frequência mental certa, é possível manifestar felicidade, alegria, saúde, riqueza, liberdade e transformar a realidade de forma tangível. Nikola Tesla disse uma vez: se você deseja entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tudo vibra. A terra, o céu, o vento, o fogo e a água vibram e têm sua própria frequência. Nosso corpo físico, nossos órgãos, sangue, todos os animais, árvores, flores, rios, oceano, pedras, cristais, metais, tudo vibra. A lei da vibração afirma que tudo que existe em nosso universo, seja visível ou invisível, dividido e analisado em sua forma mais pura e básica, consiste em pura energia, ou luz que ressoa e existe como uma frequência ou padrão vibratório. Tudo em nosso mundo é feito dos mesmos blocos de construção. E ao quebrar toda a matéria, a ciência descobriu que a energia vibra em frequências diferentes. Além do fato de que tudo vibra, toda a matéria que parece sólida, ou líquida, ou gasosa, é na verdade um espaço vazio. Os elétrons, prótons e nêutrons no átomo estão em constante movimento de vibração. E o físico Einstein disse: tudo é energia. E isso é tudo. Combine a frequência da realidade que você deseja e você não pode deixar de entrar nessa realidade. Não pode ser de outra maneira. Isso não é filosofia. Isso é simplesmente física. Algumas pessoas chamam isso de lei da atração ou lei da vibração. Realmente não importa como chamamos, desde que tenhamos consciência dela e a respeitamos como uma lei universal. Assim como entendemos e respeitamos a lei da gravidade. Já conhecemos a lei da ressonância, em que a frequência mais forte e estável se sobrepõe e arrasta as frequências mais fracas para vibrar em sua própria frequência. Em poucas palavras, a lei da atração diz que semelhante atrai semelhante. Mas estamos falando no nível de pensamento. Como diz o autor Bob Doyle, nossos pensamentos, imagens e conversas que estamos tendo em nossas mentes mantêm uma certa vibração. O que a maioria das pessoas não entende é que um pensamento tem uma frequência. Cada pensamento tem uma frequência. Podemos medir um pensamento. Então, se você está pensando nisso repetidamente, ou simplesmente se imaginando em sua mente, ter o dinheiro de que você precisa, construir a sua empresa, encontrar sua alma gêmea, se você imaginar isso, estará emitindo essa frequência de forma consistente. Nosso trabalho como humanos é manter os pensamentos do que queremos, deixar absolutamente claro em nossas mentes o que queremos, e a partir disso invocar uma das maiores leis do universo, que é a lei da atração. Você se torna aquilo em que mais pensa, mas também atrai aquilo em que mais pensa.
Os pensamentos estão enviando aquele sinal magnético que está atraindo o paralelo de volta para você. Sempre funciona. E funciona para todas as pessoas. A lei da atração funciona exatamente como a lei da ressonância ou a lei da gravidade. Ela está sempre trabalhando. O que quer que você esteja pensando, você está atraindo para a sua vida. Nossas vidas agora são um resultado direto dos nossos pensamentos e também das nossas expectativas inconscientes do passado. É essencial para o nosso bem-estar, como humanos, passar o tempo pensando em pensamentos positivos. Simplesmente visualizar o que queremos experimentar. Imaginar a sensação de como gostaríamos de nos sentir e enviar essa vibração para o universo. Gerar constantemente pensamentos negativos e não saber por que a vida continua manifestando situações negativas é como pular e esperar que você voe. Humanos não podem voar. A gravidade está nos puxando para baixo. Assim como uma vibração transforma todas as outras vibrações que estão na vizinhança ou que estejam na sua própria frequência. O termo profecia autorrealizável foi criado por um sociólogo chamado Robert K. Merton em 1948. Merton o descreveu como uma previsão que fazemos, que afeta o nosso comportamento de tal forma que fazemos a previsão acontecer. A filosofia por trás desse conceito sugere que nossos pensamentos conscientes e subconscientes afetam nossa mentalidade, nosso comportamento e o comportamento das pessoas que estão ao nosso redor. Como resultado, esses processos de pensamento influenciam o resultado dos nossos eventos na vida. E um exemplo clássico da profecia autorrealizável está em um ambiente escolar. Os professores têm um papel profundo em orientar seus alunos para o sucesso, quando sua atitude em relação aos alunos é positiva. Ao mesmo tempo, quando o professor tem baixas expectativas de um aluno, esse aluno provavelmente perceberá as expectativas do professor e certamente vai falhar. A profecia autorrealizável pode ser influenciada por outras pessoas, mas geralmente ela é pessoal. Fazemos previsões sobre nós mesmos e essas coisas afetam nosso próprio comportamento como resultado. Por exemplo, ao enfrentar um novo desafio na vida, se for abordado com confiança e expectativa de sucesso, provavelmente você vai ter sucesso. No entanto, se tivermos uma forte crença que não seremos capazes de lidar com as responsabilidades daquilo, por exemplo, isso vai afetar negativamente o nosso humor e vai criar uma atitude ruim e provavelmente não teremos sucesso. Em seu livro O Poder do Agora, o autor e professor espiritual Eckhart Tolle ensina como elevar nossa frequência vibracional, desligando completamente o pensamento. E ele explica que a mente absorve toda a consciência. O pensamento compulsivo tornou-se uma doença coletiva. E nesse livro ele chama para recuperar a consciência da mente, praticando a percepção do corpo interior. Simplesmente sinta o corpo por dentro como um campo de energia. Essa prática vai liberar grandes quantidades de consciência que foram aprisionados na sua própria mente. A chave disso tudo é permanecer em conexão permanente com seu corpo interior e sentir ele presente o tempo todo. Isso rapidamente se aprofundará e vai transformar a sua vida. Quanto mais consciência você direciona para o seu corpo interior, mais alto se torna a sua frequência vibracional. Muito parecido com uma luz que fica mais brilhante quando você liga o interruptor. É uma luz que tem um temporizador. Por dessa forma você aumenta o fluxo de eletricidade. Nesse nível de energia mais alto, a negatividade não pode mais afetar você e você tende a atrair circunstâncias que refletem simplesmente frequências mais altas. E ele simplesmente explica: mantendo a atenção no corpo, tanto quanto for possível, estaremos ancorados no agora. Não nos perderemos no mundo externo e não nos perderemos na nossa própria mente, nem nos nossos pensamentos, nem nas nossas emoções. Algumas pessoas relatam que se sentem desconfortáveis ao praticar a consciência interna do corpo, provavelmente devido a uma emoção persistente da qual provavelmente não tínhamos consciência até começarmos a colocar um pouco de atenção no nosso próprio corpo. A menos que você primeiro dê alguma atenção, a emoção o impedirá de ir muito mais fundo no seu próprio corpo. A atenção é a chave da transformação. É como um feixe de luz. O poder do foco da nossa consciência transmuta tudo em si mesmo. É um organismo em pleno funcionamento. Uma emoção tem um tempo de vida muito curto. É como uma ondulação momentânea.
ou uma onda na superfície do seu próprio ser. Quando você não está em seu corpo, no entanto, uma emoção pode sobreviver dentro de você por dias ou semanas, ou se juntar a outras emoções de frequências semelhantes, que se fundem e acabam se tornando o seu corpo de dor. A consciência do corpo interior tem o poder de transformar a negatividade do corpo em luz. E ao realizar essa limpeza espiritual, elevamos nossa frequência vibracional. Ao vibrar em uma frequência mais alta, também retardamos o envelhecimento do corpo físico. Assim que seu estado habitual mudar de estar fora do corpo e preso em sua mente para estar no corpo e presente no agora, seu corpo físico se sentirá mais leve, mais claro, mais vivo. Como há mais consciência no corpo, sua estrutura molecular, na verdade, se torna menos densa. Mais consciência significa uma diminuição da ilusão da materialidade. Sentimos as vibrações e temos uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor. Simplesmente experimentamos a unidade. O corpo ama nossa atenção. E a arte da consciência do corpo interior também é uma forma potente de autocura. A maioria das doenças se instala quando você não está presente no seu corpo. Se o mestre não estiver presente na casa, todos os tipos de personagens obscuros irão residir. Quando você habita em seu próprio corpo, será difícil para um hóspede indesejável entrar. E o autor acrescenta que nossa imunidade psíquica também aumenta quando estamos em nosso próprio corpo. Ele nos protege do campo de força mental e emocional negativo, que vem das outras pessoas. E essas coisas, segundo ele, é altamente contagioso. Habitar o corpo nos protege, não colocando um escudo, mas elevando a frequência vibratória do nosso campo de energia total, de modo que qualquer coisa que vibre em uma frequência mais baixa, como medo, raiva, depressão, não ressoe com o nosso corpo superior, e nós transmitimos uma frequência clara e estável. E o próprio autor, Eckhart Tolle, ensina um tipo de meditação para ser feito à noite antes de adormecer, e também a primeira coisa a se fazer ao se levantar. Inunde seu corpo com consciência. Feche os olhos, deite de costas, escolha diferentes partes de seu corpo para focar sua atenção. Uma atenção que você deve ser breve no início. Mãos, pés, braços, pernas, abdômen, peito, cabeça e assim por diante. Sinta a energia vital dentro dessas partes, de uma forma mais intensa que você puder. Fique com cada parte do seu corpo por 15 segundos ou mais. Então deixe sua atenção percorrer o seu corpo como uma onda, algumas vezes dos pés à cabeça e vice-versa. Isso precisa levar 1 minuto ou mais. Depois disso, sinta o corpo interior em sua totalidade, como um único campo de energia. Segure esse sentimento por alguns minutos. Não se preocupe se sua mente te levar a pensamentos diferentes. Assim que perceber que isso está acontecendo, volte sua atenção para o seu corpo interior. Como humanos, temos livre-arbítrio, capacidade de ser o observador e observar nossos pensamentos para nos tornarmos conscientes. E ao fazer isso, entrarmos no nosso estado de ser, ao observar nosso pensamento e praticar a consciência e a gratidão do corpo interior, nos libertaremos das reações mentais pré-programadas, das coisas do mundo que vive ao nosso redor. Assim seremos capazes de sentir nossas emoções plenamente e deixá-las ir facilmente. E seremos capazes de escolher nossas experiências. Usaremos nossa mente quando precisarmos, em vez de permitir que pensamentos compulsivos e emoções descontroladas controlem nossas vidas. Podemos mudar nossa frequência e toda a nossa realidade quando podemos nos elevar acima dos nossos pensamentos e aprender a usar nossa mente como uma ferramenta poderosa. E você deve se lembrar que ela é apenas uma ferramenta que nós, como seres conscientes, podemos usar. Tenha pensamentos positivos. É o que todos nós ouvimos de Peter Pan quando éramos crianças. No que me diz respeito, isso não nos dá a capacidade de voar e permanecer jovens para sempre. Mas quem sabe, o futuro tem muitas coisas que não sabemos que vai acontecer. O que temos certeza é que uma atitude positiva, gratidão e acreditar em nós mesmos podem mudar nossa realidade de forma tangível. Quando percebemos que tudo o que somos é vibração, mantemos o poder dentro de nós mesmos para simplesmente manifestar nossas experiências de vida e influenciar de forma positiva o nosso futuro. A humanidade tem o poder de transformar sua frequência vibracional. E eu acredito
que cada um de vocês podem criar sua própria realidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.